Olá pessoas, nós vamos dar início agora à nossa parte prática de programação orientada a objeto e para isso nós vamos utilizar a linguagem Java. Por que a gente vai aprender Java? Então a gente traz aqui alguns gráficos, onde esses gráficos eles apresentam que a linguagem Java sempre ficou entre as 10 linguagens mais utilizadas. Então, embora a gente esteja trabalhando aqui num gráfico de 2013, mas nós temos gráficos mais recentes, gráficos desse ano. Nesse exemplo aqui dessa empresa que fez esse ranking aí, ela aparece em primeiro. Nós temos esse outro ranking de linguagens que é feito pela PYPL, onde a linguagem Java está aqui em segundo, perdendo apenas para Python. Nós temos esse outro exemplo, é um outro ranking aí de top 10 de linguagem de programação, onde ela aparece em primeiro. Mas para além de estar entre as linguagens mais utilizadas por programadoras, ela é uma linguagem que, em primeiro lugar, é uma linguagem bem fácil de se aprender. Então, assim, mais importante é a gente ter visto a ideia dos conceitos de orientação a objeto, mas aí a partir deles a gente consegue pegar bem o que traz a linguagem. Ela é orientada a objeto, assim como outras linguagens, a exemplo de Object Pascal, próprio Python, PHP, dentre outras. Ela traz uma grande comunidade onde você tem várias pessoas que estão sempre ali dispostas a ajudar na hora de tirar dúvidas, suporte, coisas nessa linha. E ela possui também uma API bastante valiosa. E o que é que a gente está chamando aqui de API bastante valiosa? É que já junto com a linguagem, ela já traz uma série de ferramentas. Então a gente já tem praticamente pronto para a gente utilizar questões de acesso é, a rede, acesso a arquivos, banco de dados, isso aí tudo já acompanha a linguagem. Então, assim, ela tem uma linguagem que traz uma série de vantagens para a gente, além de ser multiplataforma, ou seja, você fez o código uma vez, ele pode ser utilizado em vários dispositivos. Então, eu posso fazer um código e aproveitar parte desse código para uma API mobile, para um site, para uma aplicação de desktop. Então ela traz dessa vantagem. Inclusive um dos lemas da linguagem é escreva uma vez, utilize em qualquer lugar. Então para a gente dar início à nossa parte prática, nós vamos falar agora sobre os pacotes. Então os pacotes são a forma que a gente utiliza para organizar nossos projetos. Então sempre que a gente for criar um projeto, a gente vai estar organizando ele em pacotes. Então vai ser uma forma da gente distribuir nossas classes, deixar tudo organizado de acordo com a especificidade de cada classe, da atribuição que ela vai ter dentro do sistema. Então a partir daí a gente vai estar organizando ela em pacote. A primeira coisa para a gente aprender sobre os pacotes é como a gente vai nomear esses pacotes. Qual é a forma, qual é o padrão que a gente vai utilizar para dar nomes para eles. Então o padrão recomendado aqui vai ser o padrão Small Camel Case. O que é que esse padrão trata? No caso de pacote, todos os caracteres utilizados para o nome do pacote, eles precisam ser escritos em minúsculo. Então, por isso que a gente chama ele de Small Camel Case. A outra observação é que eu não posso colocar símbolos no número do pacote. Então, não pode ter arroba, sustenido, jogo da velha, percentagem, asterisco. Então, a gente não pode estar colocando esses símbolos, esses caracteres especiais nos nomes do nosso pacote. E ele também não pode iniciar com números. Ele pode até ter números no nome, mas ele não pode ser iniciado por número. Então aqui eu trago para vocês o exemplo de um pacote ou de uma sequência de pacotes que a gente utilizou para um sistema que foi desenvolvido na instituição. E aí a gente optou por apresentar ele porque inclusive ele é um pacote que tem uma ramificação bem grande e fica fácil da gente entender bem como é que vão ser as regras que a gente vai utilizar para nomear os pacotes. Então a primeira parte, para você ter como base do seu pacote, a primeira estrutura, ela é uma estrutura que parte a partir do site da instituição ou da empresa onde você estiver trabalhando. Isso não é algo obrigatório, mas é uma recomendação, é um padrão, é uma boa prática
para que esse seu pacote você não tenha problema com ele na hora de você fazer o desenvolvimento. Então isso é uma recomendação da comunidade que está em volta do Java, para que a gente sempre nomine os pacotes seguindo a partir do site da instituição ou da empresa, como eu disse agora há pouco. A única questão é que eu vou fazer isso invertendo o site. Então, se vocês observarem, então eu estou seguindo do exemplo aqui, ifsertãope.edu.br/proad. Como é que fica a parte inicial do meu pacote? Eu peguei esse site e eu inverti ele. Então, meu pacote vai ser proad.br.edu.ifsertãope. Essa recomendação é justamente para a gente evitar conflito entre pacotes de empresas distintas. Então, para você não correr o risco de alguém fazer um pacote e esse pacote ele ter um conflito na hora de você gerar as classes, na hora de você utilizar esse pacote. Então, a gente utiliza como referência esses nomes dos sites. A segunda parte ela diz respeito ao projeto que você está trabalhando. Então, como vocês podem ver, a gente tem a segunda parte do pacote, que ela é planejamento. Por que eu dei esse nome para essa parte do meu pacote? Porque ele trata de um sistema que eu estou trabalhando, que é um sistema para planejamento. Então eu coloquei aqui o nome do projeto. Então a nossa sequência no momento da criação dos nossos pacotes vai ser basicamente esse. Primeira parte, que é aquela relação de a gente pegar o site, colocar o nome do site invertido, a sequência invertida do site. E aí posterior eu vou estar colocando o nome do projeto que eu vou estar trabalhando. E por fim, havendo necessidade, a gente vai estar colocando subpacotes, que aí vão ser pacotes que a gente vai estar criando de acordo com a relação das suas classes com projetos. Então, tipo, eu tenho aqui, só para exemplificar para vocês, eu tenho um pacote aqui que ele chama entidades. Por que ele recebeu esse nome? Porque entidade, na realidade, são classes que vão estar no meu projeto, que elas fazem referência às tabelas do banco de dados. Então a gente utiliza esse padrão, tabelas, classes que fazem referência à tabela de um banco de dados, por exemplo, a gente está chamando aqui de entidades. Eu tenho aqui um outro pacote que ele se chama de converter. Por quê? Porque ele é um pacote que as classes que vão estar dentro delas, elas são classes conversoras. Elas são utilizadas para converter tipos gerais da linguagem do projeto que você for utilizar. Por exemplo, eu vou estar transformando um objeto em string para que esse objeto possa ser reconhecido pelo site, tendo em vista que isso aqui é um projeto de uma aplicação web. Então a gente vai sempre estar seguindo essa sequência, essa relação na hora de montar nossos pacotes. Aqui eu trago para vocês qual vai ser o pacote base que a gente vai estar utilizando na disciplina. Então todo projeto que vocês forem trabalhar dentro da disciplina, eles vão estar iniciando por essa sequência: br.edu.ifsertãope.po20. Então esse vai ser o nome dos pacotes que a gente vai estar utilizando. E a partir daqui a gente vai estar trabalhando aquela ação do nome do projeto ou subpacotes caso haja necessidade. Agora eu trago para vocês aqui uma imagem que ela representa para a gente na realidade o que seria na prática essa relação do pacote na máquina. Dentro da máquina, quando a gente for acessar essas classes, cada organização dessa de pacote ela vai representar para a gente como se fosse uma pasta. Então, como eu disse para vocês, o meu projeto, que o pacote era proad.br.edu.ifsertãope.planejamento.bins, na realidade, na prática, isso vai representar uma hierarquia de classe, de pastas. E dentro dessa hierarquia de pastas, eu vou ter minhas classes. Então, só para vocês poderem perceber aqui, eu tenho aqui a primeira pasta PROAD, dentro dela tem BR, depois vem Edu, depois ifsertãope, planejamento, bins e dentro dela as classes. Se vocês observarem aqui a continuidade dessas pastas, ó, que é alinhada com planejamento, ele demonstra aqui na hierarquia aqui
das pastas que vai existir uma outra pasta nesse mesmo nível de planejamento. Então eu vou ter dentro de planejamento aqui outras pastas. Então, aí, isso, como eu disse a vocês, vai depender muito da necessidade do projeto. Então, assim, em termo organizacional interno na máquina, cada pontinho daquele que você coloca dentro da determinação do pacote, na realidade, nada mais é do que uma pasta. Então, pessoal, isso é o que eu queria apresentar para vocês sobre pacotes. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai estar falando sobre classe. Nosso próximo vídeo ele vai tratar de classe, que aí em conjunto com classe a gente vai estar trabalhando também as questões relacionadas a como é que vai ser escrita dos códigos dentro da classe. A gente vai falar sobre atributos, sobre métodos, tudo que traz dentro de conceito e dentro da linguagem para que a gente possa estar escrevendo nossas classes. Então por esse vídeo é só. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.